Olá, pessoal. Vamos para a nossa última aula de resoluções de exercícios de eletroquímica, a última parte. Só questões do Enem aqui para a gente. Vamos lá. Continuamos com aquele velho esquema. Você vai dar pausa, vai ler a questão e, em seguida, eu resolvo a questão, ok? Vamos lá. Muito bem. A resposta dessa questão do Enem 2013 é letra B de bola. Vamos ler aqui. Músculos artificiais são dispositivos feitos com plásticos inteligentes que respondem a uma corrente elétrica com um movimento mecânico. Ou seja, nós temos aí um impulso elétrico e daí uma ação mecânica decorrente desse impulso elétrico. É mais ou menos como funciona a nossa musculatura. O sistema nervoso manda um sinal para a musculatura, ele vai contrair ou vai relaxar em função disso. A oxidação, lembrando, quem é que oxida? Quem libera elétrons. Quem reduz? Quem ganha elétron. Então, a oxidação e redução de um polímero condutor criam cargas positivas e ou negativas no material, que são compensadas com a inserção ou expulsão de cátions ou ânions. Por exemplo, na figura, os filmes escuros são os polipirrol, que eu vou chamar de poli, para ser mais conciso. E o filme branco é de um eletrólito polimérico, contendo um sal inorgânico. Lembrando, sal é que faz ligação, todos os sais fazem ligação iônica, hein? Metal com a metal. Quando o polipirrol sofre oxidação, ou seja, doa o elétron, perde o elétron, há uma inserção de ânions, que eu vou chamar de ânion mesmo. Ânion, lembrando que é que fica o quê? Negativo. Cátions são positivos e ânions são negativos. Para compensar a carga positiva do polímero e o filme se expande. Aqui, ó, como mostra a figura. Se a corrente está entrando, o que é que acontece? Ó, o polipirrol ele estende por um lado, ou seja, quando fica positivo, em contato com ar, e o lado negativo, ó, contrai. Quando a carga está saindo, por exemplo, ó, o que é que nós temos? O polipirrol, o lado positivo, ó, há uma expansão dele aqui e aqui há uma contração, indo para o outro lado. Então, se a corrente entra, ele vai num sentido, se a corrente sai, ele vai em outro sentido. Né? Pela montagem em sanduíche, que é o esquema que nós estamos vendo aqui, o sistema todo se movimenta de forma harmônica, conforme mostrado na figura. Então, por que a resposta é a letra B, gente? Veja só. Quando nós temos o polipirrol, ele vai dar origem ao polipirrol mais um elétron, ou seja, sofrendo oxidação. O poli positivo aqui, ó, mais o ânion, que é negativo, vai juntar aí, fazer o conjunto aí do poli com ânion. E o poli com ânion mais um elétron, nós vamos ter o poli aqui, ó, neutro, mais o ânion menos. Ou seja, houve uma redução nessa terceira equação. Então, permite a difusão dos íons, promovido pela aplicação de diferença de potencial, que é o que nós chamamos de DDP, né? Ele está submetido a uma DDP. Para poder passar uma corrente por ele, ele tem que estar submetido a um diferencial de potencial elétrico, fechando o circuito elétrico. É isso. Quando a gente fecha o circuito elétrico, é quando há o transporte aí de elétrons em uma determinada direção. Resposta, letra B. Vamos para a sétima. Muito bem, dê pause agora. Tá? Eu só tirei a fonte para a questão ficar um pouco mais curta, gente. Eu tirei que no final, aqui onde diz água, por exemplo, ele diz qual é a fonte, de onde isso foi tirado. Então, dê pausa aí e faça a questão. Resposta, letra C de casa. Ó. A obtenção do alumínio a partir da bauxita. O que é que acontece? Vamos para a equação aqui. Ó. Veja, coloquei aqui. Ó. O óxido de alumínio pentaidratado, ó, ou seja, no cristal do alumínio ele é sólido, nós temos a cada cristalzinho dele aqui, nós temos 5 moléculas de água, isso representa aí a bauxita. Quando a gente aquece isso aqui, ele perde a água, nós damos origem à alumina. O que é que acontece com a alumina? Veja só, se nós pegarmos a alumina, ele vai dar origem ao alumínio 3+, e o oxigênio 2-. Lembrando que o oxigênio é um elemento da família 2A, seu NOx é 2-. Como tem 3 aqui, ó, tudo vai ficar 6-. O outro lado é 6+. Então, cada alumínio é 3+. E cada oxigênio 2-. Por isso que dá origem aqui, ó, 3+ e a oxigênio 2-.
O oxigênio 2-, ele dá origem ao oxigênio gasoso mais 12 elétrons, ou seja, no ânodo aí ele sofre uma oxidação. Lembrando que o ânodo, se ele está doando o elétron, ali é o polo negativo. E o alumínio, ao receber esses 12 elétrons, ele se transforma num alumínio metálico, ou seja, é o cátodo, é onde está acontecendo a redução e, consequentemente, se o elétron está chegando nele, é porque aquilo ali é o polo positivo. Né? Se nós fizermos a equação de Hess aqui, que nós já fizemos na primeira aula, é só você dar uma olhadinha lá. O que é que acontece? Nós vamos eliminar o 6O2-, que está no lado dos produtos aqui na primeira equação, com o 6O2-, que está no lado dos reagentes da segunda equação. A mesma coisa acontece com 4 alumínio 3+, com 4 alumínio 3+ aqui. Ó. E os 12 elétrons são eliminados também. O que é que sobra? Sobra a alumina, que é o Al2O3, dando origem a 3 oxigênios mais 4 alumínios. Então, a obtenção de alumínio a partir da bauxita, a resposta é a letra C. Não é muito difícil, não. Eu só coloquei a equação aqui para provar do ponto de vista químico, para você poder chegar à sua resposta. Muito bem, vamos para a 8ª questão. Dê pausa aí na questão e tente resolver. Muito bem, essa questão do Enem 2012, resposta letra E de errado. Somente o lítio e o potássio, pois seus potenciais de redução são menores do que o do alumínio. O que pede a questão aqui, pessoal? Veja só. A questão pede para nós protegermos o alumínio e vai ser retirado o magnésio aí. Quem era que poderia substituir o magnésio para poder proteger o alumínio? Veja só. Para proteger o magnésio, ele tem que oxidar, tem que ser um metal que oxide antes do alumínio. Então, se ele tem aqui um menor potencial de redução, é porque ele tem um maior potencial de oxidação. Por isso que o magnésio funciona aí para proteger o alumínio, o metal de sacrifício. Quem nós poderíamos usar para substituir esse magnésio? Seria, no caso, o potássio, porque ele tem um potencial aqui menor de redução do que o alumínio, e seria o lítio, que também tem um potencial menor. Se você comparar com os outros, não vai dar para substituir. Por exemplo, se nós juntarmos o alumínio e o zinco, o alumínio vai oxidar antes do zinco, porque o seu potencial de oxidação seria maior do que o seu potencial de oxidação seria maior do que a do zinco. Certo? Então, é isso que acontece. Então, se nós quisermos substituir o magnésio para ainda utilizar como metal de sacrifício para o alumínio, só pode ser o potássio e o lítio. Então, a resposta da letra E, somente o lítio e o potássio. Vamos para o 8º. Pause aí. Muito bem. Resposta letra A de amor. Questão do Enem 2010 e funciona aí como uma questão bastante interessante porque é um possível, um potencial substituto para os combustíveis derivados de petróleo, combustíveis fósseis, que é justamente o alumínio, que seria um combustível muito limpo, porque se você utilizar uma célula catalítica, por exemplo, você coloca o hidrogênio, o alumínio não, hidrogênio, para reagir com oxigênio, e aí você obtém água como subproduto. Então, nós não produziríamos gás de efeito estufa, por exemplo. Então, nós teríamos o hidrogênio como combustível, o oxigênio como comburente, e como resultado dessa reação química, nós teríamos ali o hidrogênio. Então, é uma transformação da energia química em energia elétrica, que aí move um motor, por exemplo. Para exemplificar, gente, eu coloquei aqui, ou seja, eu não estou complicando a questão, é só para que você entenda melhor. O que é que acontece nessa célula catalítica aqui? Se nós pegarmos 2 moléculas de água mais 2 elétrons, a gente vai obter o gás hidrogênio mais 2 hidroxilas. Se nós pegarmos esse componente aqui com a água mais 2 elétrons, nós teríamos 2 hidroxilas também. Veja, vamos inverter essa segunda equação e somar através da lei de Hess aqui. Então, invertendo essa segunda equação, o que é que nós temos? 2 hidroxilas mais H2, dando 2H2O mais 2 elétrons. E vamos manter essa segunda equação. Meio oxigênio mais H2O mais 2 elétrons mais 2 hidroxilas. O que é que a gente pode fazer aqui? A gente pode cortar essas duas águas aqui com essa. Então, vai sobrar uma água aqui nesse produto. Nós podemos cortar esses 2 elétrons que estão aqui no lado dos produtos na primeira equação com os 2 elétrons que estão no lado dos reagentes da segunda equação.
e cortar as duas hidroxilas que estão no lado dos reagentes da primeira equação com as duas hidroxilas que estão no lado dos produtos da segunda equação. Feito isso, a gente bota o que sobra. Esse é o resumo da lei de Hess. Então, nós teríamos meio oxigênio mais gás hidrogênio dando água. É justamente essa reação aqui global que acontece na célula catalítica. Muito bem? Vamos para a nossa última questão. Fácil demais essa questão aí. Dê pausa e responda. Muito bem. Resposta letra B. Por que a resposta seria a letra B? Gente, vê só. Obedecendo aqui a força redutora, ela vai do ouro até o zinco. Então, veja. Antes do cobre, o que é que nós teríamos? O ouro, a platina e a prata. Essa figura foi dada na questão. Então, grosso modo, ele quer saber na questão do Enem 2009 se você sabe os símbolos do ouro, da platina e da prata. O ouro, AU, platina, PT e prata, AG. AU, PT e AG. Resposta, letra B. Muito bem, pessoal. Foi massa o encontro. Até a próxima.